Pode contar. Tá, ótimo. Tranquilo. Aí o cancelamento já chega no e-mail hoje ou só amanhã? O quê? Eu estou com o e-mail aberto aqui, não sei se chega de imediato ou demora alguns tempos para chegar. Que é Marcelo? Ou tem alguém com o microfone aberto, desde ontem que eu estou batendo nessa tecla, eu fico angustiada, irritada e estressada. Eu estou falando com doutorandos, Eu tô então só não abrindo vou aqui. pedir para Claudene, fechar o pode microfone. fazer uma sugestão? Você clica nas duas letras da pessoa e você Eu muta acho que é o o áudio microfone do dela. Afonso, professor. Mas é porque eu só tenho na tela alguns, tem 7 páginas aqui. Então, às vezes a pessoa Perfeito. fala e eu não sei qual é, sabe? O Perfeito. pessoal tem que ter sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Tá na aula e fechar o microfone e abre quando vai falar. É simples assim. Eu não quero me estressar. E isso Ele me já estressa. desligou, professora? Pronto, muito obrigada. Mas é exatamente isso. Vamos lá. Daniel, eu queria lhe dizer que nós estamos aqui em uma disciplina da rede Bionorte. Nós temos aqui aproximadamente o polo, pessoas que fazem parte, coordenadores e alunos do polo do Acre, da Amazonas, do Amapá, do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Ou seja, o norte está todo aqui na sua frente para lhe ouvir. O professor Daniel tem uma vasta experiência. Para começar, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. É doutor em biotecnologia e, olha, por uma rede também, só que a Renorbio, né? Pela rede Nordeste de Biotecnologia, Renorbio. O professor Daniel, ele teve uma experiência como no doutorado dele, sanduíche, na Dinamarca, né? Então, ele tem essa parceria lá. Ele é farmacêutico e ele tem aí uma vasta experiência, inclusive como coordenador da Renorbio, além de professor efetivo da Universidade Federal do Piauí. E aí, como vocês viram, acho que o Daniel vai trazer um pouco para nós aqui na palestra dele, Biotecnologia e Saúde, intercambiando aí. E eu quero dizer, Daniel, que é um prazer imenso em estar aqui nessa manhã, ou nessa tarde, para lhe ouvir. Eu quero agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo. Olha, bioprospecção de peptídeo bioativo, de venenos e secreções animais. Pode? Uma coisa linda dessa, né? Então, a gente vai ouvir o Daniel, o professor Marcelo Silva vai gravar para nós, e a palavra é sua, Daniel. Muito obrigada por esse momento. Pode seguir. Professora, desculpa, antes do professor Daniel começar, só passar um informe aqui bem rápido a respeito desse problema do áudio. Eu posso? Não, se for rápido demais, o Daniel já está com o tempo 2 estourado. segundos. Não, é porque assim, ó, na lista de pessoas tem como os participantes desativarem o mudo dos outros colegas, ou desativarem o áudio. Então, é só ficar... Eu, inúmeras vezes, já desativei aqui. Eu só não desativo o dos convidados, que tem bem registrado aí, tá? Mas dá para desativar, só clicar no microfonezinho e ativar mudo e já fica. Tá, obrigada, bom? mas cada um tome conta do seu microfone, por favor. Daniel, por favor. Certo, então, professora Claudene e demais, inicialmente agradecer pelo convite, né, da professora Claudene. Sei que a gente sempre está assoberbado de outras tarefas acadêmicas, né, mas a gente sempre arruma um tempinho para falar um pouco do que a gente faz, né, principalmente para uma rede do porte, que é a rede Bionorte, né, que é a nossa irmã aqui do Renorbio, né, com um número grande de pesquisadores, de alunos, que com linhas de pesquisas que são muitas vezes semelhantes, né, e que a gente tem muito a crescer em conjunto, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, que começou no doutorado em relação a trabalhar com peptídeos vasoativos, né. Eu trabalhei na minha iniciação científica, no meu mestrado, com farmacologia de produtos naturais, mais focado por plantas medicinais, e começando o doutorado, né,
recebi esse desafio para trabalhar com peptídeos oriundos, né, de venenos e secreções, né, que é uma linha de pesquisa que hoje, já como professor, pesquisador, eu venho, né, alavancando junto com o meu grupo de pesquisa. Só a professora Claudene, aproveitando, quanto tempo mesmo eu tenho só para me programar minha fala? Esqueci de perguntar antes. Daniel, nós temos no seu tempo, que eu tenho até 5 horas da tarde para estar aqui, então você é quem manda. Se você tiver que encerrar 4 horas, você dê uma meia hora aí para os alunos fazerem perguntas, tirar dúvidas. Se você tiver que encerrar 4, aí você que manda, tá bom? Não, perfeito. Então, eu vou no meu tempo aqui que tá... Mas eu tenho até 5 horas e aí o tempo é seu. Pronto. Então, aqui eu fiz uma breve apresentação, mas a professora já, né, com maestria, né, um pouquinho do que eu tenho feito na minha trajetória, né? Então, assim, tive experiência internacional, que é interessante. Então, já que temos doutorandos aqui que tentem o máximo que possível e ter uma experiência internacional, isso é engrandecedor, tanto para o desenvolvimento do projeto de tese, para o desenvolvimento quanto pessoa também, né? Muitas vezes você pode ir para fora do país, às vezes trabalhar com uma técnica, muitas vezes que você tem até no Brasil, em alguma outra universidade, mas a questão é, aquela universidade no Brasil que está ali pertinho de você, ela é acessível, ela vai te trazer uma formação adequada em relação à experiência para uso na técnica, em relação a uma ida para o exterior, né? Às vezes você está com um setup na universidade ali do seu lado, que você não consegue usar um equipamento XYZ, porque sempre é muito fechado, só uma pessoa ou outra que mexe, e você fica à mercê daquilo. Você vai para o exterior, às vezes aquela mesma técnica onde você tem uma liberdade para se debruçar em cima, utilizar o equipamento, aprender com outras pessoas em conjunto, então acaba sendo, e as universidades no exterior respiram muito mais essa questão da colaboração internacional, muito mais do que aqui, então às vezes a receptividade é até bem maior, né? Então recomendo aí a todos os doutorandos, né, que tentem, se possível, ter uma experiência internacional, né? E além da experiência, né, como pesquisador, né, também passei pela coordenação do Renorbio, fiquei durante 5 anos na coordenação, e estou voltando agora novamente, né, a partir do próximo mês, para um novo mandato, né? Vamos lá, então, eu vou contar aqui uma história sobre um peptídeo, né, chamado BPP-BRAC NH2, né, que é um peptídeo que foi descoberto pelo nosso grupo, inicialmente no desenrolar da minha tese de doutorado, onde a gente identificou uma sequência inédita no peptídeo, né, na secreção de um anfíbio, e que esse peptídeo, aparentemente, né, por ter sua classificação quimiosistemática mais adequado à ação em um alvo vascular específico, né, viu-se que ele age, na realidade, em outros alvos adicionais, né, o que confere a ele uma ação, né, multi-alvo, multissistema, né, que permite o tratamento de doenças não só cardiovasculares, mas também metabólicas, né, que foi o nosso caso. Então, eu vou contar um pouquinho da experiência de como esse ensaio surgiu. Desde o comecinho, né, até as teses atuais que a gente vem trabalhando até hoje. Mas eu deixei ele lá. Antes de falar sobre isso, antes de entrar nesse meandro, eu vou contar aqui uma breve história sobre esses peptídeos chamados peptídeos potencializadores de bradicinina, né, que é a classificação, né, desse peptídeo que a gente vem trabalhando. Então a bradicinina é uma substância que ela foi, primeiro, se tirar o chapéu, que foi uma descoberta brasileira, né, do professor Rocha Silva em 49, né, que é uma substância que ela causa uma redução de pressão arterial, né, e causa lentas contrações intestinais, que são isoladas do veneno da jararaca, né? Então, a partir da bradicinina, inaugurou-se, então, né, de moléculas que sobre tanto pela estrutura química como pelo tipo de atividade. E, na sequência, né, o professor Sérgio Ferreira, né, que foi orientando de doutorado do professor Rocha Silva, né, ele descobriu que no veneno da jararaca existiam outros peptídeos, né, que potencializavam o efeito da bradicinina, que aí foram denominados de peptídeos potencializadores de bradicinina. E eles apresentam um padrão químico, que é justamente a presença de um ácido pirogrutâmico na região N-terminal desse peptídeo e um resíduo de prolina na porção C terminal, né? Então, estudos de relação de estruturatividade, mais na frente, né, em 1971, né, pesquisa brasileira também, né, uma participação do professor Hélio Salgado, que é uma das referências na fisiologia cardiovascular hoje,
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, está nativa, né, ainda até hoje, identificou então essa classe de peptídeos como sendo inibidores da chamada enzima conversora de angiotensina, né, que mais na frente viria se desenvolver como um mecanismo de ação importante para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, onde temos seu primeiro medicamento, que é o captopril, né, tendo sido desenvolvido como um inibidor seletivo para essa enzima. Então, o que é que faz então essa enzima conversora de angiotensina? Então, ela tem uma ação em dois sistemas. No primeiro, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e no sistema calecreina-sinina. Então, inicialmente, essa enzima conversora de angiotensina, ela vai catalisar a produção de angiotensina 2 a partir da angiotensina 1. Né? A angiotensina 2, ela tem um peptídeo que tem ação hipertensiva, ela aumenta a pressão arterial. Né? Da mesma forma, ela degrada a bradicinina em metabólitos inativos no sistema calecreina-sinina, e essa bradicinina apresenta um efeito que, como a gente já viu pelo próprio descritor do professor Rocha Silva, ela reduz a pressão arterial. Então, a ação da enzima conversora de angiotensina, ela leva ao aumento de pressão arterial, tanto pelo aumento da angiotensina 2, como pela inativação da bradicinina. Então, quando eu administro, então, um fármaco como um peptídeo dessa natureza, né, que eu vou chamar aqui para frente de BPPs, né, que é a sigla de peptídeo potencializador de bradicinina em inglês. Quando eu administro um BPP, que é um inibidor seletivo dessa enzima, no caso aqui como exemplo, né, o BJ-PRO5A, que foi o peptídeo descoberto pelo professor Sérgio Ferreira, que foi o primeiro relatado na literatura, você tem o quê? Então, uma redução dos níveis de angiotensina 2 e um aumento de bradicinina. Isso leva ao quê? Leva à redução da pressão arterial. Então, estudos mais adiante, a partir desse peptídeo, né, estudos de otimização em relação à esteratividade, levaram ao desenvolvimento do captopril, né, como uma droga capaz de inibir seletivamente essa enzima. Né? Mas com um efeito colateral presente, que é o aumento do angioedema, né, e outro efeito colateral que é geralmente persistente que usa captopril, que é a tosse, né? Onde essa tosse se dá justamente pelo aumento da bradicinina, que além de ter ação em receptor B2, que leva a esse efeito de redução da pressão arterial, ela age em receptor B1 promovendo uma resposta inflamatória, né? Que a manifestação clínica, né, nos pacientes que usam captopril, né, é a tosse persistente. Isso podendo levar de forma descompensada até a formação de um angioedema, né, que é o acúmulo, né, falta de retorno venoso na pequena circulação, levando ao aumento, então, do líquido intersticial pulmonar. Então, mais adiante, levou-se, então, a identificação de novos peptídeos, também potencializadores de bradicinina, novos BPPs, né, a partir do veneno da jararaca, e um bastante interessante, que é a teprotida, que é o BJ-BPP9A, ele promoveu também uma redução na pressão arterial de pacientes hipertensos, né? Então, ou seja, foi o primeiro BPP que foi aplicado em estudos clínicos, né? Então chama-se atenção para isso, né? Mas o efeito deles está relacionado apenas pela via parenteral, ou seja, os BPPs eles são inativos por via oral, né? São degradados pelo baixo pH do estômago. Então, qual é o ponto? A partir daí é desenvolver novos agentes que tenham ação por via oral. E a partir daí, onde iniciou-se então os estudos para o desenvolvimento de um fármaco que tivesse produzido a partir dos peptídeos que mantivesse essa propriedade. Né? Então, a partir daí, como hipótese inicial para esse estudo, visto que a ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, ela é uma enzima do tipo zinco-metalopeptidase com centro catalítico específico. Né? Então, a partir daí foram testados vários derivados, né, do BJ-BPP5A, que foi o primeiro, né, com vários análogos, né, principalmente análogos alanina-prolina, para verificar qual modificação na molécula potencializaria ou reduziria a atividade. Então, a partir daí, observou-se que de um peptídeo com 5 aminoácidos, restou-se apenas um aminoácido modificado, ou seja, um resíduo de succinilprolina, né? E, mais adiante, né, você a inclusão de um grupo sulfidrila nesse grupo succinilprolina
né, aumentou em 1000 vezes a atividade inibidora da ECA, né? E é justamente essa molécula é o captopril, que nada mais é então que um resíduo de succinilprolina, ou seja, um aminoácido único modificado, né, com grupo sulfidrila. Não estou conseguindo passar, não passo. Certo, então aqui eu tenho uma sumarização do que seria, né, o estudo racional, né, do captopril. Isso, né, o estudo original do professor Puschmann de 99, mostrando como aconteceu, né, esse estudo de trocagem comparando síntese catalíticos. Então, nada mais é que o estudo todo do desenvolvimento de um fármaco, né, ele passa pela investigação de estudo de relação de estruturatividade com moléculas modificadas, né? Isso aí seria uma estratégia plausível que hoje em dia é facilmente orientado por uso de ferramentas de bioinformática, né? Você consegue, então, otimizar consideravelmente todo esse processo, que é síntese de moléculas, experimentação. Isso leva tempo, custa dinheiro. Então, o uso de ferramentas de bioinformática consegue otimizar, né, esse processo de desenvolvimento de fármacos, né? E aí, o uso dessas ferramentas levava, então, à obtenção aí do captopril. Então, hoje tem esse captopril, então, como primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina como fármaco hipertensivo, né? Sendo, então, um pilar, então, no desenvolvimento racional de fármacos. Foi o primeiro medicamento desenvolvido para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Isso com fins mercadológicos, né? Até então, o povo morria de hipertensão ou das complicações oriundas dela. A partir daí, não, né? Tem-se uma luz no fim do túnel. Então, a partir daí do captopril, vários estudos adicionais, tanto com captopril como derivados, né, enalapril, ramipril, e também desses peptídeos, começaram a permitir a investigação mais a fundo do papel da bradicinina, da angiotensina 2 e da enzima conversora de angiotensina na regulação do tônus vascular, né? A fisiologia cardiovascular é bem mais complexa, não se resume só a você inibir ou ativar uma enzima ou um receptor XYZ, né? Você tem todo o papel de sistemas que eles se regulam. Então, quando você inibe uma via, você ativa uma outra via, você tem mecanismos de regulação, né, que são ativados em decorrência disso. Aí qual é o ponto? Clinicamente falando, qual é a relevância desses achados, desses resultados? Né? Então, em relação ao captopril, né, na ECA, então, assim, a ECA é uma enzima que mais à frente descobriu que ela tem 2 domínios catalíticos e não só um. Ela tem um domínio N e tem um domínio C. Né? O captopril, ele inibe ambos os domínios da enzima. Né? Então, assim, a partir daí viu-se um problema. Ambos os domínios, né, você tem o que? A degradação da bradicinina por ambos, né? A bradicinina, se ela é aumentada, né, quando você inibe os 2 domínios, qual é o problema? Você tem o que? O aumento de resposta inflamatória, ou seja, levando ao efeito colateral do captopril, né, que é a tosse e, de forma desregulada, o angioedema. Então, o nosso alvo principal seria o que? A angiotensina 1, né? Então, ou seja, se ela é hidrolisada apenas no domínio C, então, assim, enquanto estratégia de investigação, é interessante o quê? Que eu tenha apenas o bloqueio, a inibição do domínio C, para que a angiotensina 2 não seja formada a partir da 1, e assim o domínio N fica livre, né, para poder fazer a degradação da bradicinina e assim impedir que o seu acúmulo promova efeitos colaterais, né? Então, enquanto o captopril inibe os 2 domínios, surge então a necessidade então do desenvolvimento de um fármaco que vem então a inibir apenas um domínio, no caso o domínio C, né, como de forma seletiva. E na continuidade das pesquisas achou-se um outro peptídeo potencializador de bradicinina, outro BPP, que é a sequência BJBPP10C, que ele é 400 vezes mais ativo no domínio C. Né? Então, a partir daqui, começou-se uma série de estudos de relação estruturatividade para a ECA, mas em relação aos domínios. Quem é mais ativo, o domínio C ou o domínio N? Então, quanto mais seletivo é o domínio C, menor a produção de anjo 2, melhor a pressão arterial. Quanto mais manter o domínio N livre, né, menos bradicinina, né, vai ser acumulada. Né? Então, isso é melhor para a reação de efeitos colaterais.
Então, a partir daí, né, com o desenvolvimento de fármacos, né, mais seletivos para o domínio C, começa a observar, então, o que? Uma redução de efeitos colaterais, né, mediados pela acúmulo de bradicina. Então, nesse caso, quais são, então, as vantagens dos DPPs, então, em relação ao captopril, né, que é um inibidor não seletivo para os dois domínios? Né? Primeiro, você tem o quê? Um envenenamento, né, que é observado como efeito cinético de todas as toxinas contidas no veneno, né? Diferentes padrões químicos dos peptídeos, levando a diferentes alvos farmacológicos, né? Então, a partir daí pergunta, então os DPPs, será que eles agem em outras vias independentes da ECA? Porque se eu tenho uma ação específica em ECA, mesmo seletiva só para um domínio, será se eu vou ter de fato um controle adequado de pressão arterial, uma ausência, né, ou uma baixa incidência, pelo menos, de efeitos colaterais? Né? Aí os estudos, então, como o JBP10C, pareceram ser, então, os mais promissores até o momento. Né? Então, observou-se que esse peptídeo ele tem efeito sobre a redução da pressão arterial, né? Em ratos hipertensos e não normotensos, sem necessariamente afetar a atividade da ECA. Vimos que ele tem uma predileção maior pelo domínio C, mas não especificamente ele tem uma alta atividade potente como o captopril, né? Quer dizer, ele tem uma menor atividade, mas com uma boa atividade, né, sobre a pressão arterial. Então, ou seja, bom, se ele tem, aí o raciocínio, se ele tem uma menor ação sobre a ECA, mas se ele também continua tendo um bom efeito sobre a redução de pressão arterial, isso mostra que a ECA não é o único mecanismo envolvido, ele pode estar reduzindo a pressão arterial por outros mecanismos também, né? E daí, como observou, que em ratos hipertensos tem efeito, mas não em ratos normotensos, o que é interessante, né? Que eu sequer, de fato, que o medicamento ele tem efeito na hipertensão, né? E não no indivíduo normotenso. Isso nos mostra que é necessário que hajam alterações fisiopatológicas para essa molécula ter atividade, não só em qualquer alvo específico no organismo, mas num alvo que é expresso numa condição fisiopatológica. Isso torna, né, esse peptídeo, tá, com um certo potencial para o desenvolvimento de um medicamento. Então, estudos levaram à identificação de um alvo potencial, que é a arginosulfinato sintetase, né? E ela tem aqui uma expressão reduzida, né, e baixa produção de óxido nítrico em artes SHR. Então, isso tornou-se um alvo interessante para quando esse peptídeo ele vem agir sobre esse alvo, ele ajuda o quê? A fazer a reciclagem do aminoácido L-argina, que é um substrato para a prova de óxido nítrico. O óxido nítrico é reconhecidamente conhecido como um gás que é produzido nas células endoteliais, né, que é a camada de tecido epitelial que reveste os vasos internamente, que promove vasodilatação. Então, ele tem uma representação do que seria uma célula endotelial, né, onde acontece toda essa reação de produção, né, do óxido nítrico a partir aqui da oxidação da L-arginina pela óxido nítrico sintetase, levando à produção da aminoácido L-citrulina. Então, em condições fisiopatológicas, você tem o quê? Uma infrarregulação da iossintase induzida, levando ao aumento de L-citrulina. E aí, ele não voltando no ciclo para se reconverter em arginina para produzir mais NO. Qual o resultado disso? Disfunção endotelial, devido à baixa produção de óxido nítrico. O mecanismo de ação proposto para esse peptídeo, para o DJBP10C, foi justamente agir na ativação da enzima arginosulfinato sintetase, né? E viu-se então que ele é capaz de aumentar a atividade da enzima e com isso aumenta a produção de óxido nítrico, né? Aumenta também os níveis de arginina, né? Tanto intracelularmente como no plasma de ratos hipertensos. Então, mostrando que esse mecanismo de ação, a ativação da arginosulfinato sintetase, ele é um mecanismo, né, em potencial, de forma aditiva, né, à enzima compressora de angiotensina para o tratamento da hipertensão arterial. Então, quais ferramentas permitiram a avaliação desse estudo? Então, para essa investigação de mecanismo de ação, então, assim,
vocês que estão fazendo doutorado, né, porque quem trabalha na área da farmacologia vai investigar mecanismos, precisa fazer o quê? Bom, para saber se aquela via ela está sendo ativada ou não, é necessário você utilizar algum inibidor, né, ou ativador conhecido daquela via e ver se a presença dele interfere no efeito da resposta do teu fármaco padrão, do teu fármaco teste. Se interferir na resposta, é porque aquela via está relacionada. Então, eu estudo na presença do L-NAMI, né, que é a L-arginina modificada, que ele inibe a eniocintase, reduzindo a produção do óxido nítrico. Da mesma forma, com a presença do MDLA, né, que é o ácido alfa-metil-D-L-aspartate, que é um inibidor também da arginosuccinato liase, né, que é partícipe do ciclo, né, de reciclagem de L-arginina, vai promover o quê? Né, se a alteração na resposta promove que o papel do ciclo é importante no papel daquele peptídeo, no efeito daquele peptídeo. Bom, a partir desses estudos, então, aqui no Brasil eles foram desenvolvidos pelo grupo do professor Camargo, Antônio Camargo, né, do estudo do Butantan. Então, assim, já há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás quase, né, alguns artigos de revisão, né, que sistematizaram esses estudos, né, foram publicados, mostrando de fato que o papel desse peptídeo vai além da enzima conversora do angiotensina desses peptídeos e traz, então, a argininosuccinato sintetase como um alvo em potencial, né, a ser investigado para o estudo dos peptídeos potencializadores de bradicinin, né, que a partir de um dado momento ele passa a chamar de peptídeos ricos em prolina, né? Por quê? Porque muitas vezes esses peptídeos eles não necessariamente vão potencializar a ação da bradicina, uns mais, outros menos, outros nem tanto. Né? Mas o que é marcante é o padrão químico deles, que é a presença de um ácido piroglutâmico na porção N e a presença sempre de um resíduo de prolina na porção C, que é no finalzinho do aminoácido. Bom, e aí onde começa o nosso estudo, né? Que não só as serpentes, né, são fontes desses peptídeos, né? A gente observou, então, nós trabalhamos com secreção de anfíbio, né? Mais especificamente um chamado Brachycephalus equipium, onde a partir dele nós identificamos um peptídeo, sequência inédita, né? Que possui um padrão um pouco diferente, né, do BPP tradicional. Ele apresenta o resíduo de prolina, né, na porção Oi, Daniel. Oi, professora. Oi. É porque a internet eu acho que está oscilando, está engasgando. Aí, eu não sei se está assim para todo mundo. A minha tá normal, professora. Minha tá normal. Eu só queria saber porque eu estou ouvindo muita parada. Muito engasgado. Deve ser minha internet na oscilação. Obrigada, Daniel. Pode seguir. Tá tranquilo. Então, assim, os peptídeos, então, líquidos e prolinas, eles revolucionaram então, a medicina cardiovascular, porque foi a partir deles que foi desenvolvido, né, o captopril, né? A partir daqui a gente entra na outra geração de peptídeos, que é simbolizada aqui para essa sequência do BPP BRCA-NH2, né? Que ele é um pouquinho diferente, né, do peptídeo clássico, porque ele não tem um resíduo de prolina, não tem um resíduo de ácido piroglutâmico na porção terminal, né? Na realidade, no lugar dele ele tem triptofano associado com prolina, que dá uma estabilidade para a molécula, então é uma molécula que é muito estável, mantendo o resíduo de prolina na porção C terminal. E, de fato, o efeito catalítico dos BPPs é dado especificamente pelo resíduo de prolina na porção C terminal. Isso o BPP BRCA-NH2 tem. Então, olha aí a foto do bichinho que a gente coletou a secreção, né, do anfíbio. E dessa secreção a gente identificou, então, como majoritário, né, a presença do BPP BRAC, né, e daí a gente derivado da amidade dele em H2. Então, por que esse em H2? Né? O BPP BRAC, ele é um peptídeo que é só a sequência ali de 8 aminoácidos, né, triptofano, 3 resíduos de prolina, lisina, valina, serina e prolina de novo. A amidação é um processo que acontece naturalmente, né, de forma endógena, para os peptídeos eles se tornarem, digamos, de certa forma, um pouco mais
lipofílicos e conseguirem acessar melhor as membranas e os alvos nas células para exercer suas atividades. Então, os peptídeos que são amidados, né, eles apresentam maior potencial para atividade biológica. Então, nós trabalhamos então aí com o peptídeo sintético, ele da forma amidada. Por que a gente trabalha com sintético em vez de trabalhar com peptídeo natural? Esse anfíbio que vocês estão vendo aí na imagem, ele é adulto, ele é um pouco menor do que uma moeda de 10 centavos. Muito pequeno. Então, a quantidade de secreção que pode ser obtida é suficiente apenas para a identificação e nada mais, né? Então, aí a gente teve que, de fato, ir para a síntese para conseguir trabalhar com esse peptídeo. Então, para identificar então os estudos, só voltando aqui, esse estudo aqui foi o primeiro que nós publicamos, né, no final de 2015, né, mostrando de fato a sequência inédita, né, com o novo peptídeo vasoativo, isolado da secreção do Brachycephalus efipium, onde a gente mostra a sequência, todo o processo de isolamento, síntese. Vimos que ele tem atividade sobre a enzima conversora de angiotensina, então mostrando então que ele é um clássico, né, BPP, por ter ação sobre essa enzima. Vimos um pouco sobre o estudo de toxicidade também e efeito vasorelaxante, mostrando que ele é um peptídeo vasoativo, ou seja, ele tem efeito vasorelaxante. Vamos já na frente mostrar um pouco sobre essa atividade. Mais na frente, um outro estudo, nós sintetizamos análogos desses peptídeos e fomos demonstrar se a atividade, né, em relação à enzima conversora de angiotensina era mantida, né, ou alterada. Então, isso gerou um outro trabalho publicado na European Journal of Medicinal Chemistry, né, que foi até dedicamos a esse trabalho. Isso foi em 2017 para a publicação dele. Eu estava em missão como professor visitante na Dinamarca na época, já tinha terminado o doutorado. E a gente dedicou esse trabalho para o Sérgio Ferreira, né, que tinha falecido em 2016, né, que foi justo aí e faleceu estando nativa até então, né, mais de 80 anos de idade, indo lá todo dia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, continuando trabalhando, e dedicamos esse trabalho a ele, né, porque foi ele que descobriu, né, o primeiro, relatado na literatura, o primeiro BPP. E aí nós trabalhamos com dois análogos, né, um análogo onde a gente retirou o resíduo de prolina N-terminal, e no outro análogo tiramos o resíduo de prolina C-terminal. O que a gente observou, né? Aqui eu tenho, não sei se está dando, se você consegue mostrar aqui uma computador a laser, acho que dá para ver melhor. Né? Então aqui a gente tem a curva aqui, com um círculozinho branco, mostrando a atividade do BPP. Né? A atividade aqui, percentual de atividade em função do logaritmo de concentração. Então, à medida que eu aumento a concentração, eu tenho o quê? Uma redução, uma inibição da atividade, né? E eu tenho o padrão de curva de sigmoide, né? Então, ou seja, mostrando de fato que tem um efeito inibitório sobre aquele alvo. Né? Tá bem que o captopril, que é o nosso controle positivo, um fármaco que é bem mais potente, né? Que foi desenvolvido para isso, né? Enfim. Então, quando eu retiro aqui a prolina N-terminal, eu tenho então o quê? Uma leve atenuação da atividade. A minha C50, ela vai o quê? Ela vai de 5 aproximadamente para 17. Mas quando eu retiro a prolina C-terminal, que é a que é relatada por ter de fato uma ação, né, sobre a então conversora de angiotensina, eu tenho o quê? Uma redução expressiva da atividade. De C50 para de 5 até os 162. Não consigo chegar nem no 100% de resposta. Essa atividade das concentrações que a gente usou foram concentrações bem altas. Mostrando então que há necessidade da presença dessa prolina para que haja ação da enzima conversora de angiotensina. Nos mostra que esse nosso BPP, de fato, ele é um BPP clássico, que apresenta o efeito potencializador de bradicinin, semelhante ao captopril. Então, ou seja, a gente tem então dois padrões químicos demonstrados. A gente tem o quê? Primeiro, o triptofano N-terminal, ele funciona, essa ligação triptofano-prolina, né, que é o que sai fora um pouco do nosso padrão, da nossa estrutura canônica do que é um BPP, por ele não ser um ácido piroglutâmico, mas em compensação é uma estrutura que é reconhecida, uma ligação que é reconhecida por fornecer estabilidade para a molécula. Né? E no nosso estudo, a retirada desse triptofano deixa a molécula com uma toxicidade um pouco aumentada. Fizemos um estudo de viabilidade celular,
né, e aumentou um pouquinho a toxicidade, a redução de viabilidade celular. Né? Já na redução aqui da prolina, aí sim eu tenho aqui o segredo da atividade da molécula. Né? A retirada desse resíduo de prolina, né, de fato, ele faz com que a atividade ela seja expressivamente atenuada. Então, aqui, só sumarizando direitinho, né, eu tenho aqui o PPB-BRAC com uma ECA com inibição de 5,5 micromolar, né, ou seja, com uma alta eficácia para um BPP, né. Já o peptídeo sem a prolina, ó, cai cerca de quase 30 vezes a atividade. Né? Quando a gente vai aqui para as energias de ligação feita por docagem molecular, ou seja, por ancoragem molecular, você vê que a ligação do BPP ela é muito mais estável, né, do que o BPP sem a prolina. Então, essa sequência primária ela é um pré-requisito para que haja essa atividade. Aí, na sequência, para a gente conseguir observar isso, nós fizemos estudo de dinâmica molecular. E na dinâmica ficou claro, né? No final da simulação, o BPP, ele clássico, ele está encaixado no sítio catalítico da enzima, né? Enquanto o BPP sem a prolina, né, ele desliza, ele não fica na enzima, né? Ele passa pelo sítio e sai, mostrando que ele tem de fato uma reduzida atividade. Então a dinâmica molecular, ela nos trouxe essa observação. E a partir daí, que é pode nosso trabalho é confirmado, a gente consegue publicar esse trabalho. Pronto, na próxima sequência, a gente vê, bom, agora a gente tem que ir para os estudos em vivo, né, para verificar o efeito desses animais. E aí fomos para fazer o estudo toxicológico e realizamos esse trabalho, né, que foi um estudo que, além de fazer o estudo toxicológico em vivo, fizemos uma modelagem prévia, tanto em sílico como em vitro também, né, mesmo já tendo evidências anteriores de redução da toxicidade, né, com baixa toxicidade no estudo in vitro, nós fizemos o estudo de toxicidade aguda, né, onde a gente observou que nenhuma alteração foi demonstrada, né, nem alteração clínica, comportamental, nem alteração patológica, exceto por uma. Nós observamos que os peptídeos tratados com animais tratados com peptídeo apresentaram uma redução da glicose sanguínea. O que nos chamou então a primeira atenção, será se esse peptídeo tem alguma ação sobre a glicemia, ou seja, no tratamento do diabetes? E até então, e até hoje, até o presente momento, nenhum artigo, nenhum estudo demonstrou o efeito desses peptídeos sobre o diabetes. Então, no perfil de segurança, também nós somos para estudos in vitro, né, estudos em hemólise, estudos em macrófagos, estudos tanto em célula de endotélio como célula musculosa e vascular, né, zero atividade, nenhum efeito toxicológico. Né. Os estudos in sílico também, ausência de mutagenicidade, ausência de hepatotoxicidade, também ausência de sensibilização na pele. Né. Então, ou seja, nos trazendo indícios de fato de que esse peptídeo é seguro. Né. O ponto é, por quanto tempo de administração? Né? Então, mas nos trouxe segurança para iniciar os estudos. E aí nós começamos, então, com o carro-chefe do nosso laboratório, que são os estudos de atividade vasorelaxante. Né? E observar, será se esse peptídeo ele é vasoativo? Né? Ele consegue, então, reduzir a atividade vascular? Né? Na hipertensão arterial, o que a gente tem? A gente tem, então, um descompensamento de mecanismos de regulação da motricidade, onde você tem o quê? Uma exacerbação da resposta contrátil vascular, né? Onde a contração da musculatura vascular leva ao quê? A um aumento da resistência vascular periférica pela redução de área seccional, e isso que, visando a manutenção do fluxo, leva a um aumento de velocidade, ou seja, um aumento de pressão arterial por conta da vasoconstricção. Então, um dos efeitos fisiológicos que se espera no tratamento da hipertensão arterial é a vasodilatação. Né? Então, fomos investigar então se o PPP ele apresenta atividade vasodilatadora. Fizemos isso por duas abordagens. Primeiro, utilizamos os ratos normotensos, ou seja, um rato ista normal, sem nenhuma intervenção, né? E no segundo momento, para identificar a participação da enzima arginosulfinato sintetase, como foi hipotetizado e demonstrado pelo
pelo professor Camargo nessa série de estudos, né, como potencial alto para os BPPs, independente da ECA, nós utilizamos uma abordagem que é utilizar lipopolissacarídeos, Escherichia coli, né, que promove uma hiperativação da neossitase induzível. O que é que vai fazer então? Vai aumentar muito a produção de óxido nítrico, né? E o que é que eu quero com esse aumento da produção de óxido nítrico? Vai gerar espécie aqui de oxigênio também, né? Mas vai o quê? Esgotar os níveis de L-arginina, né? Então, se esgota a L-arginina, aumenta os níveis de citrulina. Então, o efeito então da arginosulfinato sintetase, ele se dá justamente pela conversão da citrulina em arginina. Fazer essa citrulina entrar no ciclo para virar arginina de novo e assim poder produzir mais óxido nítrico. Então, esse foi um modelo experimental que nós utilizamos para tentar demonstrar se eu tenho uma ação via ASS ou não. Então, o primeiro estudo que a gente realiza em ratos normotensos, a gente utiliza, para quem não conhece essa imagem, é a imagem de um banho de órgão isolado, né, onde você consegue isolar as artérias, você pega um rato, anestesia, faz a laparotomia, consegue seccionar aqui a artéria aorta, isola esse fragmento, tira o tecido conectivo, deixa só lá o tecido muscular, corta em anéis cilíndricos e monta um sistema onde ele fica fixo num ponto e móvel num outro, conectado a um transdutor de força, né, que são esses pontos aqui, são ligados a cabos de força onde, quando a artéria se movimenta, quando ela contrai ou relaxa, esse transdutor capta esse sinal e joga o sinal elétrico para um amplificador que joga no computador onde a gente faz o registro, né? E aí a gente conseguiu observar os efeitos, então, do peptídeo. Então, num setup básico, a gente faz uma contração com um agente contrátil, no caso aqui um agonistal com adrenérgico, para promover contração vascular, seguido da acetilcolina para promover relaxamento. A acetilcolina, ela comprova que o tecido endotelial está íntegro. Né? Então, há necessidade de tecido endotelial íntegro para você ter a preparação íntegra. Para daí verificar se o peptídeo ele age ou via endotélio ou não. Mas nós fizemos experimentos, tanto na presença de endotélio, reagindo à acetilcolina, como na ausência. Né? E vimos que na ausência de endotélio, o peptídeo não tem atividade, apenas na presença. Então, mostrando que o mecanismo dele é via endotélio, onde é produzido o óxido nítrico e onde está expressa a neossintase. Né? Ou seja, então isso já nos filtra muito sobre o mecanismo de ação desse peptídeo. De fato, está mais concentrado por essas vias que estão presentes no endotélio. Né? Mas se ele agisse outras vezes como direto no músculo liso sem endotélio, aí poderia pensar em outros tipos de canais iônicos, né? Mas aí se tornaria um mecanismo de ação um pouco mais complexo, né? Outras vias para investigação. Até então a gente está o quê? Afunilando, né, quais são os mecanismos de ação pelos quais ele está agindo. Né? E aí testamos tanto o BPP como o captopril. Então, olha só, aí a gente tem no primeiro resultado, né, uma curva de vasorelaxamento em função do logaritmo de concentração, onde a gente mostra que o efeito vasorelaxante de peptídeo na presença de endotélio e na ausência de endotélio, esse efeito ele é expressivamente reduzido, né, mostrando o quê? Há necessidade de um endotélio vascular para que haja atividade. Quando eu vou para o captopril, a mesma coisa. Né? Como é um fármaco inibidor de ECA que está expresso no endotélio, se eu retiro o endotélio, a atividade ela é expressivamente atenuada. Né? Então, em termos de ação, eles têm uma atividade semelhante, né, do ponto de vista vascular, né? Cerca de 30 a 40% de relaxamento que eles provocam. Né? Sendo que o captopril ele é muito mais seletivo para ECA e promove uma inibição de ECA bem superior, né, ao BPP, como a gente acabou de demonstrar. Então, se o captopril ele é bem mais potente na inibição de ECA, mas em relação à atividade no vaso é semelhante, então o vaso não está agindo só por ECA, está agindo por outros mecanismos também. Né? Porque se fosse só via ECA, ele sendo bem menos ativo na ECA, ia ter um efeito proporcional ao captopril, né? E não foi o que foi observado. Né? Então, como a arginosulfinato sintetase, um dos efeitos dela na reciclagem da L-citrulina é deixar L-arginina biodisponível para a síntese e produção de óxido nítrico, nós fizemos um experimento em artéria aorta, medindo a produção de óxido nítrico com microscopia confocal.
E aí a gente consegue observar, né, um discreto aumento na coloração esverdeada, que vocês podem ver aí, né? O controle está do jeito, está assim, uns pontos esverdeados mais escuros. O BPP BRAC aí no quadro oeste, ele está um pouco mais marcado, né? Então você consegue observar então aí um aumento. Esse efeito, né, ele foi medido em regiões de interesse, então esse efeito ele é estatisticamente significativo. Você tem um aumento aí significativo, apesar de discreto, né, na produção de óxido nítrico induzida pelo BPP, né, pelo nosso BPP. Aí o ponto. Esse estudo foi feito em ratos normotensos, né? Então, os estudos do professor Camargo mostraram o quê? Que o aumento da expressão da SS ela foi identificada mais em ratos hipertensos e não em normotensos. Então, ou seja, esse estudo aqui, sendo realizado em ratos hipertensos ou com alguma disfunção, né, algum processo fisiopatológico que leve ao aumento da expressão da arginina sintetase, isso vai levar, né, muito provavelmente a um aumento bem maior da produção de dióxido nítrico. Então, na sequência desse estudo, né, então, como parte aí de duas missões realizadas na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, né, uma em 2015, quando eu fui como aluno de doutorado sanduíche, e depois retornando, né, em 2017, já como convidado da Universidade Dinamarquesa, né, já financiado por eles, como professor visitante, né, eu fiquei 3 meses, a gente resolveu retomar esses estudos para investigar os mecanismos de ação em microvasos, né? Então, aí a gente tem aqui um segmento, né, do intestino dos animais, né, com as artérias do leito mesentérico, são artérias cerca de 200 a 300 micrômetros de diâmetro interno, né? Aí a gente pega um segmento desse aqui e monta no miógrafo, como está sendo demonstrado aqui. Essa pecinha toda aqui com 6 parafusos é mais ou menos do tamanho de uma unha, para vocês terem ideia, é bastante diminuto, né? Então aí eu estudei esse pedacinho aqui, funcionando nesse setup aqui. Olha aqui do lado da pipeta do computador, vocês dimensionaram aqui o tamanho, né? Para ter uma ideia. Então nós vamos investigar então os mecanismos relacionados então a uma expressão, né, de liberação de NO, para daí investigar então o quê? Um aumento do nível de citrulina para saber se eu consigo então fazer essa conversão. O que observou de início foi, né? Então aqui eu tenho o efeito do LPS, né, que foi o oligopolissacarídeo que a gente utilizou, né, para induzir esse aumento da expressão, né, da enzima, para daí você ter o quê? O esgotamento das reservas de NO, para ter muita L-citrulina. Então, o BPP, nesse modelo, ele não teve atividade, né, nesse tipo de vaso, né, enquanto na hóstia eu tive, aqui eu não tive. Só que quando eu acrescento o LPS, eu tenho o quê? Eu tenho expressamente que é o registro, né, a tensão mecânica em função do tempo. À medida que eu aumento as concentrações, eu consigo ter um efeito vasorrelaxante significativo. Então, ou seja, tanto a presença do LPS, né, quando eu tenho, então, né, os aumentos dos níveis intracelulares de L-citrulina, né, com a baixa produção de óxido nítrico, eu consigo ter o efeito do peptídeo, consigo observar esse efeito. Então, nos levando então, a supor que, de fato, o peptídeo, se ele possivelmente age pela SS como os demais, ele age na SS, atuando na reciclagem desse peptídeo, né, da L-arginina a partir da L-citrulina, tornando então o quê? Mais enzima biodisponível para a emiocintase conseguir produzir óxido nítrico, e assim o peptídeo T, né, induzir esse efeito vasorrelaxante, que é o que a gente já demonstrou, né, por microscopia confocal que ele é capaz de fazer, aumentar a produção de óxido nítrico. Então aí nós somos por duas vias de investigação. Uma delas a via funcional e outra pela via molecular em sílico. Então, a gente fez aqui um estudo de ancoragem molecular da SS com peptídeo, né? E o que nós vimos de interessante é que ele tem uma interação com o peptídeo, interação estável ou dinâmica molecular, né? Ele interage com o peptídeo num alvo diferente da citrulina. Ou seja, eles não competem pelo mesmo alvo, o que é excelente, porque se eles competissem pelo mesmo alvo,
qual seria o problema? Seria o problema você, nessa hipótese, talvez fosse por água abaixo, porque você não ia poder falar em conversão, né? Ativar a enzima para ela converter a citrulina, porque eles estão competindo pelo mesmo alvo, isso não acontece, né? Então, isso é um ponto positivo para a nossa hipótese da ação do DPP-BRAC na ativação dessa enzima, né? E aí vamos aos estudos funcionais também em artéria, né? Temos o primeiro experimento testando a funcionalidade da artéria com acetilcolina para vasocontração, colocamos o LPS por 5 horas, colocamos diferentes bloqueadores, um deles o ácido alfa-metil aspartico, que inibe, né, a atividade, né, da ASS. E aí, depois de uma contração com noradrenalina, vimos então o efeito da vasorelaxante. Então aqui, ó, representado aqui pelas bolinhas vermelhas, eu tenho o efeito do peptídeo, né, cerca de quase 30, 40% de relaxamento, na presença do MDLA, ou seja, na inibição da arginosulfinato sintetase, eu tenho o quê? Uma atenuação, uma inibição significativa. Ou seja, então, se eu inibo a enzima, que é supostamente ser enzima, que é por onde eu estou dizendo que ele está agindo, e isso interfere na resposta, é porque esse alvo ele participa no efeito vasorelaxante induzido pelo peptídeo, né? Então, ou seja, então nos reforça ainda mais a hipótese de que o BPP-BRAC-NH2 ele age através da ativação da enzima arginosulfinato sintetase. E com isso nós publicamos no ano passado, né, um artigo aqui na European Journal of Pharmacology, né, que é uma revista de referência, né, na área de farmacologia, mostrando então que tanto o estudo funcional como o estudo de dinâmica molecular, então mostra então que esse peptídeo relaxa, né, baseado na ativação, né, dessa enzima. Então, olha aí, então daí a nossa hipótese desse segundo mecanismo fica, então, ganha mais uma evidência, né? Então, ou seja, a arginosulfinato sintetase, o que é que ela faz? O BPP-BRAC, ele vai o quê? Ele vai agir sobre essa enzima, né, para o quê? Para aumentar os níveis de citrulina. Onde a citrulina, ela vai o quê? Vai ser convertida em arginina, para daí o quê? Servir de substrato fosfídico, para a iossintase, produzir óxido nítrico, né? E aí tudo isso acontece, a gente bloqueou vias, né, utilizando tanto o LNA, o MDLA e outros fármacos para tentar inibir as vias, mostrando como elas interferem nessa atividade. E aí a gente conseguiu, então, confirmar esse efeito, né? Então ele atua diretamente nessa síntese, né, então sobre a reciclagem, né, da L-citrulina. Então, aí a gente tem então, aí uma validação estrutural com uma certa afinidade até superior, né, a L-citrulina, né, pelos valores identificados na energia de ligação, né? Mas o mais importante não é nem tanta a afinidade superior à citrulina, mas é o fato de que você tem as duas moléculas não competindo pelo mesmo alvo, né? Você tem um número grande de interações da BPP-BRAC bem maior que a citrulina, porque lógico que é bem maior, né, em termos de tamanho molecular, né? Mas nenhum deles cruza o espaço da citrulina, ou seja, mostrando então essa possível modulação allosterica da atividade da SS. E aqui a gente entra, então, numa nova fase do nosso estudo. Então, assim, nós conseguimos, então, demonstrar claramente o efeito do BPP-BRAC, né? Primeiro, que é uma sequência de peptídeo que potencializa a ação de bradicina, né? Consegue ter ação inibitória sobre a ECA, é vasoativo, ele consegue, né, promover vasorelaxamento vascular, isso de forma dependente de endotélio vascular, provavelmente comprovado que é por uma ação da ASS em si, né? Então aí a gente está aqui na outra etapa, né, para que são os estudos in vivo. Aí os estudos feitos sobre EPP foram feitos basicamente para hipertensão, né? Mas aí a gente resolveu ir para um outro caminho. Como a gente viu que no estudo toxicológico os valores de glicemia estavam reduzidos, aí nos acendeu um alerta de, bom, então, qual será então o papel desse peptídeo no modelo de diabetes? Então, para isso, né, a gente escolheu um modelo de diabetes do tipo 2,
né, que é um modelo onde você tem uma prevalência de 95%, né, em relação ao diabetes tipo 1, e basicamente o tratamento é precisar tomar insulina, não tem jeito, né. A diabetes tipo 2, você tem tanta mudança de hábito saudável, mudanças de hábitos, né, alimentação e tudo, atividade física, e uso de hipoglicemiantes orais, né. Então aqui nós vamos investigar nesse modelo tipo 2, né, para saber se o BPP conseguir, então, no modelo de diabetes, reduzir essa atividade. Então, aí a gente foi escolhendo um modelo de dieta hiperlipídica associado com a administração de baixa dose de estreptozotocina, né, tratamos por 28 dias os animais, e aí separamos os grupos, controle normal, controle diabético, um controle animal tratado com metformina, né, que é um fármaco padrão, e peptídeo nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1 miligrama por quilo de peso. E olha o que nós encontramos, mas que foi assim, uma profunda alegria do nosso grupo em relação a isso. Você teve a dose menor de 0,25 miligramas por quilo de peso, né, que dá uns 250 microgramas por quilo, você tem uma redução expressiva da glicemia de jejum, né, com um aumento considerável do colesterol HDL. Então, assim, essa resposta ela é fantástica, né? Porque justamente se espera que a redução de glicose é o efeito esperado, né, para um tratamento de qualquer fármaco no diabetes, e o HDL, né, o aumento do HDL está associado, então, né, com a redução do colesterol ruim, com a redução de triglicerídeos, né, e também com a captação de glicose, né, evita a translocação do receptor GLUT4. Então, assim, nos encheu de alegria esse resultado, mostrando que conseguimos ir para o vivo numa seara onde ninguém explorou, ou se pelo menos explorou, na literatura está documentada a respeito, porque não tem na literatura nenhum estudo que demonstre peptídeos potencializadores de glicemina e sua ação no diabetes. Aí, os estudos histopatológicos também nos trouxeram uma observação realmente bem interessante, onde, especificamente na dose de 0,25, 0,5 nem tanto, né? Mas na dose 0,25 a gente tem o quê? Efeitos positivos tanto no pâncreas, como no fígado, como nos rins. Onde no pâncreas a gente tem o quê? Uma preservação das ilhotas, né, pancreáticas, né? No fígado você tem uma redução, né, do aumento de hepatócito, né, e uma redução de migração de células inflamatórias, então, ou seja, bem interessante o que se espera, né, no diabetes, né? E no rim também você tem um efeito de preservação, né, da mácula densa, né, observado de forma mais discreta, né, mais observando, porque nos rins, para se observar de forma mais expressiva, precisaria, no caso, de um tempo maior, né, de processo fisiopatológico, né, assim, 28 dias ali de tratamento, né, só com a estreptozotocina e a dieta não causa lesão renal suficiente para a gente observar grandes alterações, mas ainda assim a gente conseguiu observar alterações, né, discretas, significativas nos rins, né, tratados com esses peptídeos. Né. A concentração mais alta, que foi de 1 miligrama por quilo de peso, já não observamos a resposta. É como se ela tivesse já caminhando para um efeito tóxico. A ausência do efeito esperado, né, e talvez, possivelmente, a aparência de alguns outros efeitos colaterais que viesse por identificar. Então, seja, a dose ótima que nós encontramos, então, para a atividade pretendida foi a primeira dose, que é a dose de 0,25 miligramas por quilo. Então, aí a gente tem toda uma síntese do BPP, né, com quase como uma síntese geral de um chamado resgate cardiometabólico, né? Você tem tanto uma ação na inibição da ECA, como a ação da ativação da SS. Então, ou seja, você tem tanto uma melhora da vasodilatação, né, como a ação anti-inflamatória por essas duas vias. E essas duas vias em conjunto, considerando que no diabetes, né, há presença de complicações cardiovasculares, né, você tem um controle glicêmico, um balanço lipídico, proteção dos órgãos e possivelmente, então, uma regulação da pressão arterial, ou pelo menos uma pressão de perfusão dos órgãos, que é um dos problemas que começa a acometer no indivíduo com diabetes descompensada, né, como má circulação nas extremidades, disfunção erétil, né, problemas de visão, justamente por conta da baixa vascularização nessas regiões. Então, aqui a gente tem
um peptídeo que vai ter ação sobre o diabetes e também uma ação sobre a vasculatura, né? Ou seja, como funcionando, digamos assim, em termos mais genéricos, como uma espécie de vasoprotetor, né? Conseguindo então reduzir, né, mitigar esses efeitos danosos causados pelo diabetes. Então, aí tem esse perfil terapêutico em 3 pilares, né? Primeiro, a estrutura, né, que mostra uma estrutura estável, com um padrão um pouco diferente, né, do padrão dos DPPs, mas tem a prolina C-terminal, que mostra então essa atividade, né? Ele consegue aí fazer um resgate vascular, ou seja, um efeito vasoprotetor, ou seja, levando ao aumento da produção de óxido nítrico, né? Tendo ação tanto sobre a ECA como sobre a arginosulfinato sintetase e, como um estudo mais recente, ainda não publicado, né, pelo menos então estou me arriscando trazendo esses resultados aqui, mas foi tema de tese de doutorado, né, de um aluno aqui do Renorbio, né, onde a gente viu que esse mesmo DPP, ele consegue reduzir de forma expressiva a glicemia, né, e aumentar os níveis de HDL, isso todo numa dose ótima de 0,25 mg por quilo de peso, né. Eu não coloquei aqui os resultados ainda, que eu estava receio em relação ao tempo, mas em relação à resistência à insulina, da mesma forma a gente conseguiu observar nessa dose uma redução da resistência à insulina, né? O que é ótimo porque a característica fisiopatológica é uma das características principais do diabetes tipo 2, é uma resistência à insulina. Então, qual é o futuro então, desses DPPs, então? Né? Seria, então, atuar como um fármaco pleotrópico, né? Combinando, então, vasorelaxamento, controle glicêmico e proteção orgânica direta, né? Com baixo perfil de toxicidade. Então, seja, é um excelente candidato, né, para o desenvolvimento, né, de fármacos, né, para doenças cardiometabólicas, né? Então, a gente cumpriu então, essa etapa vendo a eficácia dele em diferentes modelos. Então, esse estudo ainda hoje continua dentro do nosso grupo para investigar não só esse peptídeo, mas outros com ação antidiabética, né? Então, um próximo passo que a gente almeja, né? A gente sabe que é extremamente complexo, ainda mais num país assim, às vezes até certo ponto, às vezes tão atrasado como o nosso, é conseguir levar isso para desenvolvimento clínico, né? Conseguir permitir que a gente tenha financiamento para chegar esse estudo adiante. Agora é toda uma burocracia junto com falta de financiamento, né? Que não só porque o Brasil é um país pobre, muito pelo contrário, né? Muitas vezes vai financiamento demais para uns locais e menos para outros, né? Então isso às vezes dificulta muito o fazer ciência de qualidade, porque você chega em amarras onde você não consegue avançar, mesmo tendo todo o estudo mais promissor possível. Então, outros desdobramentos, então, desse estudo, né, dessa parceria, né, foi o congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica, né, que ocorreu em 2018, né, pouco tempo depois do desenvolvimento de um dos trabalhos, que é onde o professor Ulf Simonsen, que é o meu parceiro de lá, né, que foi meu supervisor de doutorado sanduíche na época, né, ele veio até o Brasil, ele apresentou uma palestra magna, né, sobre modulação de canais iônicos para tratar doenças cardiovasculares, né, e um outro simpósio satélite, onde ele desenvolveu um projeto onde ele usa lasers para conseguir, especificamente em alguns tipos de sensores, para tratamento de doenças vasculares, né. É um estudo bem interessante que foi tema aqui na discussão do nosso evento, né, na época. Bom, e aqui é uma pequena amostra do meu grupo de pesquisa, né, do grupo que eu coordeno, que é o Laboratório de Estudos Funcionais Moleculares em Fisiofarmacologia, aqui na UFP. É um grupo que foi fundado em 2019, né, pouco antes aí da pandemia, e até então a gente tem se debruçado, né, em investigar diferentes fármacos, seja eles de origem animal ou vegetal, né, nos modelos basicamente de diabetes relacionados com disfunção vascular e estresse oxidativo. Então, ensaios de vasorelaxamento, atividade antioxidante, tanto em vivo como in vitro, né, tem sido o carro-chefe do nosso grupo. E aí nós esperamos caminhar, né, em breve agora, né, para a publicação desse resultado que a gente mostrou para vocês. Aí é só uma pequena amostra, né, dos parceiros, né, das agências que têm, né, as nossas pesquisas.
No momento, a gente está com como financiamento a bolsa de produtividade CNPq, né, com taxa de bancada. Né? Para começar o laboratório, foi essencial o financiamento da nossa FAP, através do programa PPP, que é o Primeiros Projetos, onde consegui comprar aí os primeiros equipamentos para conseguir montar toda a estrutura. Né? E hoje, graças a Deus, a gente está indo muito bem, obrigado. Né? Então, fico à disposição, segue meu e-mail e o Instagram do nosso laboratório. Né, ficar à disposição para maiores informações, tanto agora, para tirar dúvida, como a posteriori, em qualquer momento, quiser entrar em contato, bater um papo, agendar, eu fico à total disposição. Então, muito obrigado. Que show, professor, de palestra, de aula, de resultados. Como é bom a gente ouvir ciência de qualidade sendo realizada. Eu fico aqui, tenho dito isso nessas tardes, que eu fico aqui muito encantada com tudo isso que se faz aqui. Vem um pesquisador exterior quando dá muito certo, como foi seu caso. E eu sou muito encantada com esse lado da sua pesquisa, apesar de não entender quase nada, né? Mas assim, eu sou daquelas que fico encantada com trabalhos que traz aí ensaios enzimáticos. E que modula aí, que mostra modulações, que mostra isso tudo, eu fico assim, fico encantada mesmo, porque a gente vai, você falou em Catupiry tá bem ali na nossa casa, né, algo assim, e a gente não sabe quase nada. Então, eu fico muito lisonjeada e fico muito agradecida por a gente ter tido essa oportunidade, né, de ter lhe ouvido aqui nesse sentido de casar bem o assunto com o que a Bionorte nos propõe fazer, que é bioprospecção. E aí você trouxe o lado de bioprospecção de peptídeos e ainda trouxe aplicações em várias doenças comuns no nosso país, né? Diabetes, de doenças cardiovasculares. Então, assim, eu estou aqui de olhinho brilhando por ter passado essa 1 hora ali ouvindo e vendo tantos resultados bonitos, né? Bem, a gente abre aí o espaço agora para as perguntas. O professor Marcelo Silva está no comando e o pessoal pode... o pessoal começou a levantar as mãos, então nós vamos ter um tempinho aí para as perguntas. Muita gente colocando aí excelente palestra. O povo gostaram, professor. Nós tivemos aí com 100 e tantas pessoas na sala, quase 200. Nossa, bastante gente lhe ouvindo, tá? A plateia é boa. Então, a gente pede para você finalizar aí a apresentação, para a gente abrir assim, um espaço para o pessoal começar as perguntas. E professor Marcelo Silva, eu lhe deixo no comando, vou ficar aqui ouvindo. Oi, Fran, boa tarde. Não estamos te ouvindo, Fran. Vamos chamar outro, Marcelo, depois a gente volta na Fran. Estão me ouvindo? Tá. Professor Daniel, boa tarde, ótima palestra. Deixa eu falar para o senhor, eu fiz meu mestrado na Escola Paulista de Medicina, da Universidade de São Paulo. Sou Paulo Roraima. Paulo Roraima. Né, o professor estava falando aí, eu estava me identificando, porque eu trabalhei com síntese de peptídeo em fase sólida. O professor Antônio de Miranda e com o professor Cláudio Nakai, né, no laboratório de biofísica da Unifesp. Né? Excelente. Aí eu ia fazer uma pergunta com o senhor. Lá a gente está trabalhando com peptídeo antimicrobiano chamado longipina. E assim, o senhor tem trabalhado com peptídeos antimicrobianos, fazendo isolamento, caracterização, com esse tipo de peptídeos?
Assim, a minha linha de pesquisa, a gente trabalha com a prospecção farmacológica, né? Então, assim, normalmente eu recebo os peptídeos já prontos, né? Mas, assim, então, a caixa de síntese do nosso colaborador da UNB é que faz, né, que sintetiza, né? Mas estou aberto a parceria para outros centros também, né? Então, assim, sobre antimicrobianos, no grupo da UNB hoje, tem uma classe de peptídeos, são chamados peptídeos intragênicos humanos, né? Eles desenvolveram um software onde eles pegam sequências do genoma humano e verificam porções desse genoma que são capazes, por exemplo, de funcionar como medicamentos antimicrobianos, por exemplo. Eles pegam uma sequência, estou explicando de forma bem genérica, né? Eles pegam uma sequência do gene, a partir daí pegam uma proteína, né, produzida a partir desse gene e avaliam essas proteínas com ação antimicrobiana. E isso eles têm tido, sim, um excelente resultado para a ação antimicrobiana. Sim, de fato, sim, com bactérias multiresistentes, né, uma potência muito grande, né? E o que isso tem demonstrado hoje é que esses peptídeos, eles também têm uma ação tanto antioxidante como anti-inflamatória bastante intensa, né? Então, assim, o que é que a gente está fazendo hoje? Nós estamos com 4 peptídeos antimicrobianos nessa sequência do tipo intragênico humano para testar nos nossos modelos de diabetes. Haja visto que no diabetes você tem também inflamação e estresse oxidativo. Então, é o que a gente está fazendo hoje, sim, com um clássico antimicrobiano, mas para outra aplicação. Nossa, certo, professor. Obrigado. É porque eu tenho um peptídeo, né, que a gente testou com atividade antimicrobiana, antitumoral, citotóxica, né? Fez exame de escuridão circular e a gente está pensando em fazer um teste, né, com pessoa com diabetes, né? Aí ele perguntar, nosso peptídeo ele tem 18 resíduos de aminoácidos. Ele é muito rico em arginina e triptofano. E assim, a característica do nosso peptídeo, ele é muito catiônico, né? Porque a gente desenvolveu ele para tornar ele mais catiônico para tentar resolver aquela questão de membrana celular, né? Porque você sabe, a membrana celular de células, de micro-organismos são carregadas negativamente. E se você tiver uma molécula carregada, né, positivamente, vai ter uma atração hidrostática. Então, para resolver, para fazer uma explosão naquela molécula. E a gente está com essa molécula lá parada. Né? A gente queria testar ela, fazer parceria, caso fosse. Não, com certeza. Assim, tem alguma hipótese para você querer testar em diabetes ou só surgiu mesmo uma ideia? Eu só falando, surgiu a ideia, surgiu de forma aleatória, quem sabe, né? Porque a gente... Ela deu certo para todos os outros testes. Quem sabe ela não pode servir para diabetes. Pois me mande um e-mail que a gente conversa a respeito. Tudo bem, só me envia aí pelo chat o seu e-mail que eu vou anotar aqui. Tudo bem? Valeu, obrigado, hein? Valeu mesmo, professor. Coloquei no chat. Boa tarde, professores. Bruno do Polo Maranhão. Parabéns, professor, pelo trabalho bem robusto, né? Eu creio que tem que estudar bastante antes também, questão de rotas metabólicas, que é complexo do QEM, enfim, várias coisas, né? Eu queria saber, não sei se o senhor já respondeu na primeira pergunta, como é que vocês identificavam esses peptídeos, né? Se é por HPLC, espectrometria de massas, ou se o senhor já recebe ele pronto. E outra questão era que era testado para vasodilatação, né? O BPP. Aí depois vocês viram que a gente tinha, entre aspas, né, um efeito adverso, que era a redução da glicose. Mas depois foi visto que é algo bom também. Mas aí pensando no futuro, numa comercialização, né, desse princípio ativo, será que ele seria com uma população específica? Porque quem não tem diabetes, então diminuiria a glicose, né? Então seria uma coisa meio bom. Ele seria vendido como vasodilatador ou será que ele seria vendido como algo para diabetes? Como seria assim futuramente? Eu fiquei nesse pensamento. Certo. Bom, em relação à
quantificação dele é feita por HPLC, né? E também o estequiometria de massa para verificar a sequência. Mas quando eu recebo as amostras, já recebo com tudo isso já pronto, né? É feita a síntese lá na UNB, eles já me mandam para pedido no ponto de testar, né? Agora, em relação às aplicações, possivelmente, se isso chegar a virar um medicamento, o mais provável é que seja um medicamento antidiabético. Por quê? Porque se você fala assim, o vasodilatador. O vasodilatador é mecanismo, né? Então você usa o vasodilatador para tratar alguma coisa, né? Geralmente seria hipertensão, né? Então, para hipertensão, nós não fizemos testes para hipertensão especificamente, né? Fizemos testes para diabetes. E se a gente parar para ver, então, seria para uma população específica? Bom, se você parar para ver hoje os medicamentos de diabetes que estão mais bombando no mercado hoje, né, que é a semaglutida, a tizerpatida, a retatrutida, que é o novo que está surgindo agora, né, que pega os 3 mecanismos de ação, todos são peptídeos. Então, ou seja, são medicamentos que são mais caros, é muito mais caro, com molécula bem maior, mais difícil de produzir, o efeito não é via oral, o efeito é parenteral, né? Mas são medicamentos que têm atuação. A gente conseguiu observar aqui redução aumento no HDL, né? Que provavelmente então vai entrar no ciclo de metabolismo aí de ácidos graxos, redução de triglicerídeo. Então, será que não teria uma potencial ação no emagrecimento também? É uma hipótese, né? A gente não testar no modelo de obesidade. Então, ou seja, só para comparar com uma possível semelhança, né? Com os medicamentos aí, que é o... Não sei se você associou, né? Semaglutida, tizerpatida, como o Ozempic, Mounjaro, esses novos aí que são os famosos da vez, né? Todos são peptídeos. Mas eles são originalmente para tratar de diabetes, né? Quando a gente fala em vasodilatação, é mais interessante que isso seja de forma acessória. Por exemplo, se é um medicamento que ele é antidiabético, ele vai reduzir glicemia, mas em compensação ele vai ter efeito vasodilatador para reduzir os efeitos colaterais do diabetes. Eu acho que seria mais, ao meu ver, o caminho é por aí. É o tratamento do diabetes e suas complicações. E não o tratamento de distúrbios de vasodilatação em geral. O que pode ocorrer, lógico, pode ocorrer. Mas o caminho hoje que eu vejo é para o diabetes. Beleza, professor, obrigado. Boa tarde, professores, colegas. Professor, parabéns pela pesquisa. Acho que é um material discutível muito importante para a gente, para nós que atuamos nessa área também. Uma parte da minha pesquisa tem algumas conexões com os seus estudos. Eu sou do Polo Amapá, Unifap. E eu caí algumas vezes por conta da conexão de internet. A gente está no meio do inverno amazônico. E eu não sei se você mencionou o que eu vou lhe perguntar. Na parte em sílico de alguns estudos que você apresentou, eu vi algumas comparações em relação à estabilidade, né, de energia dentro do acoplamento de docking, também em dinâmica molecular. E eu fiquei com uma dúvida sobre a questão da enzima, da macromolécula, dos alvos. Se as macromoléculas que você utilizou já são resolvidas, ou você utilizou alguma estratégia de construção dessas macromoléculas para testar em sílico, e se esses peptídeos, né, é muito difícil trabalhar com peptídeos, porque geralmente eles são muito grandes e tem uma certa dificuldade de acoplamento nos sítios de função dessas proteínas, né, dessas enzimas. E então me ocorreu a dúvida se houve também uma comparação com alguma molécula pivô já comercial. Você citou algumas aí anteriormente na pergunta do colega, e eu fiquei com essas duas dúvidas, se o senhor pudesse esclarecer um pouco. Os estudos de ancoragem, por exemplo, nosso primeiro estudo que a gente fez em dinâmica molecular, né, assim, primeiro que para os alvos a gente precisou de uma ajuda de um químico que trabalha com informática estrutural, para nos ajudar, né, com o desenho das moléculas, né, e com a modificação da enzima, né, a partir do PDB. Então é algo que o nosso grupo não teve autonomia para fazer sozinho, né, a gente precisou de colaboração nesse ponto, né. Porque, como todo mundo sabe, não dá para você fazer tudo.
precisa de ajuda. Né? E aí, em relação às moléculas, foi feito esse estudo, né? Assim, eles otimizaram a estrutura, né? E aí, para fins de controle, nós utilizamos, assim, no estudo da ECA, nós fizemos com captopril, né? Em paralelo, para mostrar como é que o captopril, naquele modelo, naquela nossa simulação, como é que o captopril interage, para justamente a gente ter condições de mostrar, né, o peptídeo interagindo com a enzima, nas mesmas condições que eu tenho o captopril também interagindo ali com a molécula, com a enzima otimizada daquele mesmo jeito. Porque assim, foi a segurança que a gente tinha para poder, digamos, como mostrar, né, de fato, como é que o peptídeo interage. Né? Isso foi até uma discussão assim, que eu tive na época com o pessoal da bioinformática, que eles falaram, mas tu vai... Só a ancoragem do peptídeo com o alvo é suficiente. Tu vai fazer mais com essa molécula com captopril para quê? Ele diz, não, justamente porque eu sei que você está aqui com essa modelo de uma simulação em sílico, ela não reproduz o que é, ela reproduz assim, em tese ela tenta simular o que é um vivo, mas assim, de longe ela está 100% fidedigno do que é um vivo. Então, eu quero que se essa enzima for otimizada, para poder estar aqui dentro desse sistema, para poder rodar o experimento, então roda que a molécula, que é o que eu sei que tem efeito naquele alvo, para eu poder enxergar com as enzimas nessa condição. Como é que o captopril vai interagir aqui? Estou vendo como o captopril interage. Da mesma forma agora que eu vejo como esse peptídeo vai interagir da mesma forma. Né? Como foi para a SS, o que eu fiz foi o quê? Foi utilizar a citrulina, que é um substrato da enzima, para eu ver se o peptídeo iria competir ou não. Né? Porque essa é uma outra dúvida que não surgiu também. Será que não vai competir com o mesmo alvo? Então, foi feito simulações da presença da citrulina para ver se naquela situação, com a enzima simulada daquela forma, otimizada daquela forma, se os alvos iriam, no caso, ser reprodutíveis, ou seria se modificar em relação ao que seria de ocorrência no in vivo. Né? Então, a gente seguiu mais ou menos essa linha de pensamento. Então, assim, a resposta positiva nos veio com o nível das publicações, né? Que o primeiro deles, captopril, saiu na European Journal, né, of Medicinal Chemistry, que é uma revista de referência na área, o impacto dela acho que é 7, é 8, não me recordo agora. Né? Então, ou seja, eles, assim, enfim, toda a justificativa foi plausível, né, foi aceitável. E no outro foi na European Journal of Pharmacology, que é uma revista de referência na área de farmacologia, né? Não tanto na área de química medicinal, né? Mas deu certo, né, para conseguir demonstrar, né, nessa simulação. Como o nome diz, é uma simulação. Né? A não ser se respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Obrigado. Parabéns pelos estudos. Obrigado. Marcelo, mas ela colocou a pergunta no chat e eu vou fazer a pergunta dela ao Daniel. Ela botou minha pergunta foi assim, em Polo Roraima, como se descobriu que o Brachycephalus tinha a mesma molécula que a da cobra e qual a distribuição espacial geográfica da espécie? Foi essa a pergunta dela, Daniel. Certo. O Brachycephalus, né, na época, assim, a minha tese de doutorado, ela surgiu de um projeto de pós-doc do meu orientador na época, né, que ele é biólogo, onde ele estava fazendo estudo de prospecção de secreções de diferentes anfíbios. Né? Então, ou seja, ele coletava os anfíbios, né, isolava a secreção, né, e fazia a identificação do perfil químico, para ver o que tinha lá, basicamente isso, né, para daí você fazer uma caracterização, né, quimiosistemática, né, desses animais. E aí chamou-se a atenção quando ele viu a sequência, né, que era uma sequência que tinha uma prolina C-terminal, ele viu, bom, isso aqui está parecendo sequência de BBP. Né? Então daí começou esse estudo a partir daí. Então, assim, foi digamos, esse estudo mais um estudo de prospecção mesmo, onde ele fez com vários anfíbios, e daí surgiu esse partido de interesse. Como surgiram aí peptídeos de vários outros anfíbios que geraram outras teses de doutorado no grupo dele.
Em relação, acho que é o botão do chat aqui, distribuição geográfica também da espécie, né? Sim. Geralmente é região sudeste. Né? Ele deixa não lembro o nome da cidade agora, mas isso aí foi na Serra do Mar, na região sudeste. Não lembro qual foi a cidade agora, se era Minas ou se era São Paulo. Não me recordo agora, não vou mentir. Mas geralmente são anfíbios que aparecem muito nessa região, né? Mas também em altitudes elevadas. Ótimo. Parece que só tenho como levantada agora. Daniel, eu queria só que você dissesse para nós, se possível for, você até deu uma pincelada aí na palestra, porque assim, vocês chegaram às vias e à aplicação, mas como chegar no paciente humano? Como é esse processo assim? Tá aqui, eu fui no laboratório, fiz a pesquisa, está publicado, mas e agora, além da publicação? Está tendo entraves? O que está acontecendo para isso chegar até nós? Pois é, aí é um ponto um pouco mais complicado, né? Porque quando vai para o humano, a coisa muda um pouco de figura. Assim, aqui no Brasil, por exemplo, se fosse algo para fins, né, alimentício ou cosmético, é muito mais fácil, a legislação é mais flexível, né? Assim, é um caminho menos tortuoso. Para medicamento é um pouco mais difícil, né? E medicamento, ele depende do quê? Primeira coisa, não de mais nada, depende desses testes que a gente fez aqui, eles têm que ser feitos em laboratórios, né, certificados pela Anvisa, né, que são chamados testes de prova de conceito, pré-clínico. Tem que mostrar realmente, o que eu fiz deu efeito diabético? Deu, beleza. Tem que ser feito num laboratório credenciado. A primeira coisa é repetir os testes num laboratório que seja credenciado Anvisa, né? O Laboratório Nacional de Biociências da UNB no CNP, em Campinas, se eu não me engano, é credenciado, né? Eles têm uma facility aberta. Então, assim, a gente já está em discussão para talvez tentar um canal para usar a facility deles para repetir esses testes, para ter isso validado, né, num laboratório, ou seja, um estudo de prova de conceito de fato, né, mostrando que a molécula ela tem um efeito antidiabético, ponto. Esse é um entrave. Outro ponto é você ter isso, o desenvolvimento de uma forma farmacêutica, né, adequada para esse apetite. Seria injetável? Provavelmente seria injetável, porque o DPPs tem baixa disponibilidade oral. Eu não consigo dar isso para o animal tomar. Teria que ser isso por via subcutânea. Eu fiz por via subcutânea, né? Peguei essa pele aqui do dorso do animal pelo pescoço e administrei aqui, né, de forma subcutânea. Então, precisaria, então, fazer uma formulação farmacêutica para isso. Só que para isso, a formulação farmacêutica, ela segue estudo de controle de qualidade. Isso, ou seja, tem que ser feito por uma indústria. Não tem como. Tem que alguma indústria comprar a ideia. E isso é muito complicado, porque assim, às vezes a gente chega assim com a cabeça e o coração cheio de sonhos, né? Fala, não, cheguei um produto, tá tudo muito bem, é promissor e tal. Só que às vezes tu deposita uma patente, só que às vezes por pouco a indústria consegue às vezes quebrar a tua patente, modificando a tua molécula em um pequeno detalhe e pronto. Acabou. Você não tem mais nada a ver com aquilo, eles já seguem o estudo por um outro modo. Então, ou seja, precisa de alguém já nessa área mesmo de transferência de tecnologia para trabalhar ativamente em cima disso, né? Então, como iniciativa, né, aqui na UFRJ tem um programa do ProfMIT, né, que é um programa em rede também, que ele trabalha muito sobre isso, né, estudando formas, né, de se transferir tecnologias desenvolvidas, né? Mas, no caso, para medicamentos, há esse entrave muito grande se você não tem o financiamento adequado de algo que você já tem a certeza que é seguro, né? Então, por exemplo, tem um grupo da UFDPAR, aqui da campus de Parnaíba, no litoral aqui do Piauí, que eles estão com um projeto aprovado para tratamento de diarreias, eles trabalham com mucilagem de alga. A mucilagem de alga é bem mais tranquilo, você tem ali um perfil de segurança bem estabelecido e tudo. Com um peptídeo dessa natureza, eu precisaria ter estudos de forma, né, de tempo mais prolongado para de fato demonstrar segurança. Então, ou seja, não é tão simples assim, né?
Então, até por isso que até o título da palestra que eu coloquei aqui é um case acadêmico, que de fato assim, foi o ponto em onde a gente conseguiu chegar, foi a parte acadêmica, a formação de um doutor, 2 doutores, né, que foi eu como doutorando, e a formação de uma doutoranda minha, né, que trabalhou com esse peptídeo também. Né? Então, a partir daí a gente tentar ver o que consegue daqui para frente, né? Então, a parceria com o LN Bio, né, seria um primeiro ponto, né, que a gente visualizaria para conseguir fazer esses testes no laboratório credenciado, é a primeira coisa. Depois disso, aí é que a gente vê. Agora como professor, que eu quero perguntar. Esses trabalhos publicados não permite que outro pesquisador, uma outra universidade que tenha interesse, possa vir a usar isso de forma a patentear ou não? Não, se está publicado, acho que eles não conseguem patentear, a não ser que eles consigam, por exemplo, sintetizar um análogo com uma atividade mais potente, por exemplo. Né? Ou seja, contanto que o coração da patente são as reivindicações, né? Contanto que ele esteja reivindicando algo que não esteja publicado. Tá certíssimo, tá certo. Agora, acho que para finalizar, a Daniela do Polo Pará botou aí uma pergunta no chat, eu não sei se tu notaste, considerando o potencial da bioprospecção de peptídeos bioativos, por exemplo, em venenos e secreções de animais, de que forma os modelos enzimáticos utilizados na descoberta do captopril, a partir do veneno de Botrops, jararaca, podem contribuir atualmente para o desenvolvimento de novos fármacos cardiovasculares mais seletivos e com menos efeitos adversos no tratamento da hipertensão e de doenças cardíacas? Então, olha a pergunta. Você conseguiu ver aí no chat? Consegui, estou localizando aqui. Bom, o ponto é que assim, quando você você tem uma plataforma enzimática para investigar mecanismos de ação, você otimiza tempo, otimiza recursos também, né? Tem plataformas, uma plataforma tipo a de High Throughput Screening, né, que é as plataformas HPS, onde você pega aqui uma molécula e você vê a atividade enzimática dela com inúmeras enzimas diferentes ao mesmo tempo, né? Tem modelos tipo Human on a Chip, né, que você tem modelos tipo placas, onde você tem tipos celulares diferentes do corpo humano, onde num sistema onde você injeta, você consegue ver a toxicidade de forma geral ali. Então, assim, tem inúmeros métodos alternativos para otimizar o estudo toxicológico, né, e o estudo farmacológico, né, desses peptídeos, né, e de qualquer molécula em questão que esteja sendo prospectada para atividade farmacológica. Então, no caso, assim, a forma é que, de fato, se tem a otimização completa, né, da criação de uma plataforma, né, de desenvolvimento de fármacos, onde você consegue, de fato, prospectar os alvos inicialmente através desses sistemas enzimáticos. Né? Então, sim. Então, essa é a forma, né? Você conseguir otimizar tempo, otimizar recurso, em vez de seguir para o modelo in vivo direto, porque no in vivo você tem toda uma complexidade, né? Então, ou seja, e no in vivo, inclusive, tem-se mecanismos que podem estar sendo ativados que a ciência ainda hoje não descreveu, porque a gente não conhece 100% do funcionamento, né, do corpo humano, por exemplo. Né? Então, você tem, de fato, a otimização, né, desse desenvolvimento com os modelos enzimáticos. Acho que todo mundo que levantou a mão, o Jones está de mão levantada, mas acho que ele já perguntou, acho que ele esqueceu. Professor Marcelo, tudo certo? Já perguntei, professora, já foi. Opa!
É verdade, e nesse momento, então, a gente quer agradecer ao professor Daniel Dias por ter tirado seu tempo para estar conosco nessa tarde, nos abrilhantando com uma palestra bem diferenciada, no sentido de uma palestra bem aplicada, se os caminhos para nós das instituições fossem mais fáceis, né? Mas a gente vê que são trabalhos robustos, trabalhos de bancada, realmente de colaboração, porque precisa de várias pessoas de conhecimentos diferentes interagindo. Então, nem todo mundo também consegue ter essa expansão, né? Então, precisa ser um perfil bem adequado para isso tudo. Eu estou aqui lisonjeada, professor Daniel. Deixo com você aí as últimas palavras. Muito obrigada. E os alunos não saiam, porque depois tem muitos avisos. Tá bom? Certo, então, professor, só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Assim, não é sempre que a gente tem esse espaço para falar de forma profícua, né, sobre o que a gente faz, isso de forma sistemática. Você vê, são um estudo de muitos anos, né? São de várias publicações, concatenando várias publicações, em vez de ser um estudo assim, faz um artigo e para, faz outro artigo e para, faz artigo e para. Não, é um estudo que foi, cada artigo foi uma continuidade e teve uma linha que foi em cadência, né? Até que foi desde a descoberta da molécula até o estudo em vivo, né? Passando por todo um estudo in vitro, toda uma perspectiva de quais alvos vão estar sendo envolvidos, né, nessa resposta. E eu quero dizer que assim, a rede é meu primeiro contato com a rede Bionorte, né? Assim, o Piauí não está dentro da rede, né? Confesso que eu já demonstrei interesse, né, em orientar na rede Bionorte, mas enfim, como uma instituição lá fora, né, acabo não podendo. Mas tem um apreço muito grande, né? Nós somos irmãos de rede, né? Então, Renorbio também é uma rede forte aqui no país e a gente está aqui para tentar se complementar, né? Então, assim, a gente já não temos tanto recurso como ali o pessoal do eixo sul-sudeste, né? Mas acho que a gente em conjunto consegue fazer muita coisa. Então, assim, com o pouco que eu tenho para oferecer, né? O pouco que eu já caminhei, né? Até hoje eu coloco esse pouco à disposição, né? Da senhora professora Claudene, do professor Marcelo, né? E de outros colegas, né? Que assim se interessarem para estreitar laços, né? Fazer parcerias. E o que a gente puder fazer em conjunto, vocês podem contar comigo, né? Eu deixei meu e-mail, eu coloquei aqui no chat, mas eu mandei na apresentação. Eu já tirei, vou colocar novamente aqui no chat, né, meu e-mail. Coloquei aí o perfil também no Instagram do laboratório, né, para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz, né. O currículo Lattes também dá para ver pelas publicações, os projetos, orientações, dá para ver também o que eu tenho feito atualmente, né, quem tiver interesse, né, o currículo Lattes dá para verificar e checar algumas coisas, dependendo de alguns modelos experimentais que a gente vem feito. E é isso, fico à disposição de todos, né, e agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Obrigada, professor, nós que agradecemos e teve muito aplausos aí. Obrigada, então. Johan, excelente dado. E agora, vamos nós aqui, 159 pessoas na sala, né? Eu queria, junto ao Marcelo Silva, trazermos algumas informes. A gente tentou trabalhar o plano de trabalho dentro de uma perspectiva de montar o plano e ficar certinho, mas vocês sabem que isso é impossível também. Até porque quando a gente monta o plano de trabalho, a gente está pensando em 2 semanas à frente ou mais. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente precisou, a gente tinha acertado com o professor Roberto Serra uma data, a gente precisou deslocar, porque um dos pesquisadores
não poderia mais, eles confirmou, mas naquela data não poderia mais, aí só poderia em outra data que outro pesquisador não podia, só podia também naquela. Então, a gente vai se organizando, porque como professor e vocês doutorandos aí que vão chegar também nesse ponto, sabem que a gente precisa ter nosso plano A, mas vamos precisar também do plano B, tá? E aí, eu sabia do trabalho do professor Daniel, eu admiro muito esse trabalho que eles fazem na UFPI, e aí, como houve deslocamento de pesquisadores, eu consegui trazer o professor Daniel nessa tarde de hoje, mas ele tinha me dito que o tempo dele estava bem estreito, né? Mesmo assim, ele tinha aí 2 horas para ficar com a gente, então eu resolvi trazer a palestra do Daniel, porque nós que estamos na Bionorte, sabemos que é muito interessante assistir a todas essas pesquisas que estão sendo realizadas, principalmente quando a gente fala em biotecnologia. A gente sabe que a Bionorte está também além da biotecnologia, porque tem a biotecnologia e tem a parte de biodiversidade e tem a parte de conservação, mas vocês viram aí o Daniel com a palestra de bioprospecção de peptídeo, e ele iniciou trazendo aí animais, onde ele está mostrando a necessidade que tem da gente conservar, da gente conhecer o que temos e de conservar o que temos, né? Então, é preciso que a gente pegue todas essas nuances. E aí, por isso eu disse, não, eu vou deixar o professor Daniel na tarde de quarta, que era também o dia que ele poderia estar conosco, tá? Eu acho que foi excelente o Daniel por fazer parte da RenovaBio, sendo coordenador, é outra parte importante, porque é uma rede tão grande quanto a Bionorte. Então, ele tem uma experiência bem fantástica e os trabalhos que o professor Daniel lidera são, assim, encantadores, tá? Então, não podemos deixar de trazer tudo isso, né? Essa é uma parte. A outra parte, vamos aos avisos, né? E aí, eu gostaria de falar com o professor Marcelo Silva no sentido de a gente saber como é que está a disponibilidade, ou a disponibilização dos links relacionados às gravações, porque eu tenho recebido muito zap, muito e-mail. Eu acho que a ansiedade também dos meninos é muito grande, de todos vocês, e outros também não estão na palestra, e parece que se não tiver a gravação, parece que compensa, sabe? Então, a gente teve percalços no decorrer da apresentação desses dias, porque na quarta o professor Marcelo estava conosco, gravou e já colocou para vocês, na quinta também. Na sexta, nós já tivemos problema quando mudamos de plataforma. Eu consegui gravar pedaços da fala do Serra, mas o meu computador, a partir dali, travou, porque ficou lotado, é muito pesado. E aí, eu só fiz mandar para o Marcelo Silva. E olha que eu fiquei o final de semana todo tentando mandar por causa do peso. Botava no e-mail, não dava certo, botava em WhatsApp, não dava certo. Enfim. Marcelo, a batata quente é tua, mandei só os fragmentos da gravação, né? E segunda-feira eu pedi ao professor Evandro para gravar, na terça foi ao Murilo, mas foram gravações feitas em tela, portanto, gravações pesadas, o Murilo já colocou aqui, mas eu tenho visto que vocês estão tendo assim, uma dificuldade. Então, eu queria saber do Marcelo Silva se ele consegue aí sintetizar o que já está disponível para vocês no EduPlay. As palestras, 2 palestras, 3 palestras, 4 palestras, eu não sei. Eu não tive tempo mesmo nem de olhar nada.
Está compartilhada já. Já Isso, está compartilhado, professor. já. Isso, 6 e 7. Isso.